Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, vamos estar lendo Números capítulo 34 e eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, seguirem a página do Face, para vocês compartilharem os vídeos com seus familiares, com seus amigos, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Queria pedir também para vocês ativarem o sininho para que cada vídeo novo a gente possa estar junto aqui estudando e meditando da Palavra de Deus. E se vocês quiserem também podem comentar nos vídeos, me dando feedback do que estão achando com os vídeos, alguma melhora que vocês queiram. E também para que a gente possa estar conversando, interagindo, conversando sobre aquilo que o Espírito Santo está falando a todos nós através da Palavra de Deus. Amém? Então, gente, depois de toda a revelação do capítulo passado, de falarmos sobre a jornada dos israelitas desde o Egito até as campinas de Moabe, na entrada da Terra Prometida, e o que todo esse processo significa, porque uma coisa é sair do Egito, é ter tirado os israelitas de lá, e outra é tirar o Egito de dentro deles. E era exatamente isso que o Senhor estava fazendo durante esse período, durante esse processo no deserto, onde ele se revelou para o homem através da sua lei, para conduzir o seu povo até a plenitude dos tempos, aonde Jesus, a manifestação do Deus invisível, viria para cumprir todas as exigências do Pai, para completar a economia de Deus, e então ele se dispensar para dentro do homem. Então nós fomos salvos por Jesus, algo que a gente não poderia fazer, e Deus condenou o pecado que habitava em nós, a herança que a gente carregava de Adão, no corpo de Cristo. E assim todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, nascem novamente, não fisicamente, mas espiritualmente. Lá em João 3, do versículo 1 ao 7, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus, nesses versículos, não estão falando de nascer de novo fisicamente, até porque a gente sabe que ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez e depois enfrentar o juízo, assim como nos é dito lá em Hebreus 9, 27. Sendo assim, Jesus estava falando sobre o Espírito, nascer do Espírito. A gente sabe que nós somos uma alma, né? Uma pessoa que tem um corpo físico e um corpo espiritual. E ao nascer de nossa mãe, né, segundo a carne, nascemos carregando a herança de Adão, o pecado, essa natureza pecaminosa. Nosso espírito está morto por causa disso, mas aceitando o sacrifício de Cristo na cruz e declarando que Ele é o Senhor, a gente é salvo, nosso espírito nasce de novo, ele regenera, ele é recriado. E a vida de Deus, o Espírito Santo, vem habitar nele. Porque não estávamos no jardim quando Adão e Eva pecaram, mas herdamos o pecado, porque fomos nascidos dele, segundo a carne. Mas nós também não estávamos no Calvário e recebemos a vida eterna que está em Cristo Jesus, porque o nosso espírito se regenera depois que a gente aceita Jesus. Gente, eu queria pensar aqui fisicamente para a gente entender todo esse processo de amadurecimento. Quando a gente nasce, a gente não sabe de nada e ao longo de uma caminhada, de cair e levantar, de processos, de situações e adversidades, a gente vai criando maturidade até chegar à fase adulta. E igualmente é a vida no espírito. A gente nasce bebê, a gente precisa ser alimentado de leite, a gente precisa caminhar e caminhar, passar pelo processo de matar a nossa natureza caída e ir avançando para a maturidade. Então não é algo fácil, não é algo simples, de uma hora para outra isso acontece. É um processo, é um progresso. É que chegue um momento para a gente dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus, nesse processo, vai realmente forjando o caráter de Cristo em nós. O mundo nos diz que ao longo da vida a nossa personalidade é formada pelas pessoas à nossa volta, por aquilo que a gente carrega, pelo meio onde a gente está, mas que a gente abandone todo esse princípio do mundo em que eu mando em mim mesmo, eu sou o dono do meu nariz, eu sou isso, eu sou aquilo, onde a gente possa declarar, eu não quero mais ser parecido comigo mesmo, eu não quero ter a minha personalidade, mas a cada dia que passa eu quero ter o caráter de Cristo em mim, eu quero me parecer cada vez mais com Ele. E é esse o processo que a gente precisa passar para desfrutar da boa terra, porque esta terra não é uma geografia, é uma pessoa e essa pessoa é Cristo Jesus e Ele já habita em nós. Ou seja, a gente precisa matar a nós mesmos, abandonar o controle de nossas vidas
para ainda neste mundo desfrutar da boa terra, ou a gente pode andar segundo nossa carne caída, segundo o nosso entendimento, nossa vontade, e desfrutar dessa terra somente depois. E isso é uma escolha que a gente faz. E eu falo isso para as pessoas que estão salvas, para aqueles que aceitaram Jesus, porque sabemos que não podemos perder a nossa salvação, porque ela é baseada no que Cristo fez por nós. É graça, mas a gente pode perder o direito de desfrute dessa boa terra, ainda aqui nessa terra, se a gente escolher andar segundo o nosso jeito, segundo aquilo que a gente acha que é certo e não seguir a direção do Espírito. Então, as instruções de Deus para o seu povo escolhido era que eles livrassem a terra prometida de todos os seus habitantes e destruíssem toda a sua idolatria. Deus não diz para expulsar alguns dos habitantes e destruir alguns dos ídolos. As instruções foram precisas e diretas, livrem-se de tudo. E é exatamente nesse contexto que se aplica o desfrute de Cristo. A gente precisa eliminar por completo tudo que somos, tudo que não vem de Deus que está na nossa vida, para a gente poder desfrutar dessa boa terra que já habita em nós. Então vocês conseguem perceber o quão tremendo é isso? A boa terra já está em nós, a gente só precisa sair de nós mesmos para deixar essa boa terra fluir e a gente conseguir desfrutar de Cristo. A gente não precisa chegar a um lugar físico para desfrutar da terra, porque ela habita em nós. A gente somente precisa avançar rumo à nossa santificação, deixando a nossa vida fluir desta terra boa, e então a gente vai viver céu na terra. A gente não precisa esperar mais, a gente somente precisa tomar uma decisão de mudar toda a nossa vida. Que a gente decida desfrutar dessa boa terra o mais rápido possível, porque esse desfrute não tem a ver com onde nós estamos ou com as situações que a gente enfrenta dia a dia. Esse desfrute também não tem nada a ver com todos os nossos dias serem bons, ou terem paz, ou serem sem adversidades, mas tem a ver com quem habita em nós, quem está dentro de nós e quem governa as nossas vidas. É quem nos dá a paz. E esse desfrute é Cristo em nós. E no capítulo de hoje a gente vai falar sobre os limites da terra prometida a ser conquistada, as direções específicas sobre como eles deveriam tomar posse dela, bem como os responsáveis pelas repartições dela. A gente vai ver realmente uma amostra detalhada da grandeza da terra que Deus estava para conceder ao seu povo. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. O lado sul será desde o deserto de Zin, acompanhando a fronteira de Edom. O limite do sul será desde a extremidade do Mar Salgado para o oriente. Esse limite contornará pelo sul a subida de Acrabim, passará por Zin e chegará até o sul de Cades Barneia. Depois continuará na direção de Aradar, passará por Asmon, onde a fronteira voltará até o rio do Egito e terminará nas praias do mar. Por vosso limite ao ocidente tereis o mar grande. Este será a vossa fronteira do ocidente. Esta será a vossa fronteira ao norte. Traçareis uma linha desde o mar grande até o Monte Or. Do Monte Or traçareis uma linha até a entrada de Amate. Então a fronteira seguirá para Zedade. Dali continuará até Sefã e terminará em Azar-Enã. Esta será a vossa fronteira ao norte. Por vosso limite ao leste, ao oriente, traçareis uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Riblá, ao oriente de Aim, e continuará descendo ao longo da costa oriental do mar de Quinerete. Esta fronteira descerá então ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado, ou Mar Morto. Esta será a vossa terra segundo as fronteiras que a cercam. A gente vê aqui os limites da terra, né? O lado sul eram limitados pelo deserto de Zin, ao ocidente, né, ao oeste, a fronteira era o Grande Mar, né, o Mar Mediterrâneo. Ao norte era o Monte Or, onde ficava a Fenícia e a Síria, e ao leste, ao oriente, o limite era o Rio Jordão, o Mar Morto e hoje também os países da Jordânia e Cisjordânia. Então esses eram os limites da terra prometida, norte, sul, leste, oeste, da terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E a gente vai ver ao longo desse estudo da Bíblia que, infelizmente, eles não conseguiram conquistar todo esse território, porque eles se envolveram com os povos dessa região, porque eles se deixaram ser influenciados por práticas idólatras, imoralidade, tudo que Deus já havia alertado eles, nos mostrando que a natureza do homem só pode ser alterada aceitando Jesus. Somente Ele pode arrancar de nós a natureza de Adão e nos revestir dele. Então Deus havia dado direcionamento a respeito das fronteiras e não adiantava eles ficarem inventando, porque tudo já havia sido decretado pelo Senhor. Da mesma forma nós, tudo já foi estabelecido pelo Senhor. Ele é um Deus de princípios e de ordem e tudo precisa ser cumprido da maneira que Ele programou. Então não tem outro jeito.
Por isso a gente deve obedecer a palavra do Senhor, porque nela consiste como a gente deve agir e proceder. Nos revela e nos fala sobre quem éramos em Adão e o que somos agora em Cristo. Mas, para essa jornada acontecer, a gente precisa respeitar os limites impostos por Deus. A palavra nos diz em Romanos 10, de 1 a 13, assim: Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Portanto, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, buscam estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na sua boca e no seu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é assim que Deus estabeleceu que iria salvar o homem. A nossa salvação judicial, a dívida que a gente tinha com Deus, iria ser paga dessa forma. E a gente pode complementar com Efésios 2, de 8 a 9. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Lá em Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, a salvação é um dom de Deus, ele não pode voltar atrás, porque um dom é irrevogável. João 3, 14 e 18 nos fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, estes foram os princípios que Deus estabeleceu para que a nossa salvação fosse estabelecida, para que a gente tivesse a vida eterna e não fôssemos mais condenados. E é isso que a gente deve seguir, não tem como ficar tentando achar meios ou justificando de outras maneiras a salvação. Por exemplo, mas fulano é tão bom, eu não acho que Deus vai condenar ele. Mas olha as obras daquele outro, como que Deus pode condená-lo? Deus não condena ninguém, as nossas próprias escolhas nos condenam. Então, se a gente decide não aceitar Jesus, a gente já está sendo condenado. É assim que funciona a economia de Deus. Esse foi o exemplo da nossa salvação, mas tem vários outros que a gente pode ver na Bíblia também, né? Onde Deus estabeleceu o caminho, os limites. Se a gente ficar tentando ultrapassar, tentando agir com o nosso entendimento e não obedecendo aquilo que Deus designou, não vai dar certo e não vai funcionar. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por meio de sortes. O Senhor mandou dá-la às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, a tribo dos filhos de Gad, segundo as casas de seus pais, e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Essas 2 tribos e meia já receberam a sua herança deste lado oriental do Jordão, em frente de Jericó. A gente falou sobre esse episódio lá em Números 32, onde essas tribos andaram segundo seu entendimento, segundo aquilo que seus olhos naturais estavam vendo e não quiseram avançar, cruzar o Jordão e adentrar na terra da promessa. O pedido feito por essas tribos não estava errado, eles desejavam a promessa, mas também não estava correto, porque eles desejavam que fosse do jeito que eles achavam que era o certo. Seu desejo era receber o que Deus havia prometido, mas de acordo com a sua própria escolha, de acordo com aquilo que eles achavam que era o melhor, e não de acordo com o conceito de Deus. Então não era ruim que eles tivessem o desejo de receber. O ruim foi que eles quiseram receber a partir da sua própria escolha, daquilo que eles consideravam melhor. Então, em questões espirituais, é terrível agir dessa maneira, de acordo com a nossa própria escolha. Qualquer
coisa que corresponda a nossas preferências não é bom, não é útil. Isso a gente sempre deve ter em mente, Isaías 55, de 8 a 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E a gente pode aqui voltar a falar sobre a questão dos limites e princípios estabelecidos por Deus. A gente deve andar segundo eles e não segundo o nosso entendimento, que a gente acha que é. A palavra é clara a respeito dessas coisas, principalmente na questão da queda do homem. Adão e Eva caíram, eles escolheram se alimentar da árvore errada e com isso toda a humanidade caiu junto. E Deus estabeleceu que se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem ele deveria sair. Por isso não adianta ficar falando, mas Deus é poderoso, ele poderia ter feito de outra forma, mas ele não poderia, porque os altos céus são do Senhor e a terra foi dada aos filhos dos homens. Sendo assim, Deus nada poderia fazer, se não enviar o seu Filho em semelhança humana, para então resgatar o homem e o mundo. Então, se não fosse feito assim, ele estaria ferindo sua própria palavra e indo contra seus princípios estabelecidos. E a gente sabe que Deus nunca faria isso. Disse o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num. Para cada tribo tomareis um líder para repartir a terra em herança. São esses os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Ainude; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Queslom; da tribo dos filhos de Dan, príncipe Buque, filho de Jogle; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o líder Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o líder Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o líder Elisafa, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Isacar, o líder Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Assete, o líder de Aiude, de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o líder Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles os quais o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Gente, dos versículos 16 ao 29, falam sobre aqueles que foram encarregados de cada uma das 9 tribos repartirem a boa terra. Então aqui nos fala sobre aqueles que estavam encarregados de distribuir a boa terra. Os líderes das 2 tribos e meia não constavam na lista dos responsáveis pela divisão, afinal eles já haviam decidido e escolhido a terra que eles queriam, sem esperar qual seria a vontade de Deus para ele. Assim também acontece hoje. O Senhor, através do seu Espírito, derramou sobre nós dons e talentos e designou a cada um de nós a serem mestres, apóstolos, evangelistas, profetas e pastores, para assim ajudar e guiar o povo de Deus, para orientar o corpo de Cristo a liderar todo o povo em unidade, para todos avançarmos rumo à estatura de filho varão e desfrutarmos da boa terra que é Cristo. Como eu já disse em outros vídeos, é importante que a gente tenha à nossa volta pessoas que nos levem para Cristo, que nos aproximem dele, que nos ajudem a perseverar na fé, porque Cristo, nossa boa terra, já habita em nós, mas o nosso desfrute, a nossa porção difere da das pessoas, porque a gente precisa nos esvaziar para ele viver em nós, andar segundo o Espírito, para então conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E sendo assim desfrutar da boa terra, que não é onde estamos ou as circunstâncias adversas, mas é quem governa a nossa vida por inteiro, quem habita em nós, que nos leva, independente do que esteja acontecendo ao lado de fora, o lado de dentro ainda está em paz e desfrutando da boa terra. Então, o nosso desfrute de Cristo nessa boa terra é medido de acordo com o tanto que a gente deixa Ele viver em nós e o quanto expressamos Ele e o quanto damos espaço para Ele. Amém? Gente, esse é o capítulo 34. Fiquem com Deus e até mais.